Gravando. Boa noite, mulherada do Instituto Uma Mulher por Outra. Estamos aqui em mais uma roda de mulheres e dessa vez falando sobre desapego, mas de uma forma bem diferente, falando sobre o desapego emocional. Nós conhecemos como dependência emocional. Como deixar de ter essa dependência? E nós temos aqui duas convidadas que nós vamos puxar delas o máximo que nós podemos sobre esse assunto. E uma delas é a nossa amiga maravilhosa que vai estar falando para a gente sobre como é ser uma mulher dependente em um mundo onde faz com que a gente seja completamente independente. Mas ela vai estar falando aqui para a gente um pouquinho. Mariana Thompson, esse nome incrível, né, gente? Essa mulher, ela brilha. Ela vai estar falando aqui para a gente um pouquinho. E também, nós temos também a psicóloga Annelise Rodrigues. Gente, eu conheci ela, eu estou apaixonada. Porque, sabe assim, aquelas pessoas que você conhece, que ela está lhe ouvindo, ela está lhe vendo e você nem sabe. Foi a minha história com ela, mas eu vou deixar que ela conte, né? Mas, antes de tudo, eu gostaria de saber aqui, né? Nós já estávamos na roda de mulheres passada, nós falamos sobre dependência, que tem o sentido de depender, né? De você estar ali quando você tem a dependência sobre algo, mas eu quero frisar aqui a dependência das emoções. Quando a gente necessita de alguém ou de algo para ser feliz, para estarmos bem. Por isso que falamos dependência emocional. É quando as nossas emoções dependem de algo ou de alguém. E como já foi dito aqui, né, por algumas de vocês, muitas vezes a nossa dependência, ela não só vem de alguém, mas ela vem também de algo. Quantas vezes precisamos fazer compras, precisa-se comer, precisa-se ter algo, se saciar em algo para ter uma felicidade. E nós temos aqui, né, as mulheres que entendem do assunto, que vão estar explicando para a gente de onde vêm essas mensagens, né? O que está por trás realmente desses desejos, que se a gente não suprir essa necessidade, a gente não é feliz. E também, quão ruim é quando essa dependência é de alguém, porque às vezes a gente deposita toda a confiança, toda a entrega emocional em uma pessoa e somos frustrados porque ninguém foi feito para suprir aquilo que nos falta. As pessoas foram feitas para compartilhar. Compartilhar, nós somos seres humanos onde nós nos doamos, compartilhamos, mas não necessariamente somos obrigatórios a suprir alguém. E o que acontece? Quando nós entendermos, quando a gente entende como é que a gente vai cuidar dessas emoções, a nossa vida fica mais leve. Por isso que eu falei, né, no nosso cartaz, ele está escrito, desapegue e seja feliz. Porque quando a gente faz esse desapego, faz esse detox dentro da gente, a gente se torna uma pessoa mais leve e se torna também uma pessoa mais feliz. E, por consequência também, da nossa felicidade, nós fazemos o outro que está ao nosso lado feliz. E eu quero ouvir a Annelise, que vai falar um pouquinho aqui, Annelise. É sempre um bate-papo, tá, Annelise? Então, a gente vai estar fazendo perguntas e eu já inicio aqui a primeira pergunta perguntando a você, o que você tem para falar para a gente sobre essa dependência emocional, esse apego a alguém ou alguma coisa? O que você fala para a gente dentro da psicologia? Abre o som. Olá, boa noite novamente, né, gente? Que delícia, que prazer estar aqui, né, contribuindo, aprendendo, construindo aqui junto, porque, na verdade, né, quando fala de roda, quando fala de círculo de mulheres unidas aqui, a gente está aprendendo, né? Não tem como, é uma troca. Então, a gente traz aí, né, algumas coisas que a gente vai
é como se a gente fosse se enchendo durante a trajetória, né? O nosso potinho vai ali, ó, eu pego alguma coisa de um, de outro, na faculdade, ali na esquina. Eu gosto muito de aprender com os saberes múltiplos do mundo, né? A gente tem as teorias, mas as teorias sozinhas elas não valem nada. Se não fosse o tanto que a gente se completa com o outro as pessoas no mundo, né? Eu falo que a faculdade foi um manual, né? Algo que dá um título, mas se não fosse as minhas andanças por esse mundo, eu não saberia nada do que eu sei hoje. E dentro desse contexto da dependência emocional, né, eu vejo aqui que nós temos aí mulheres aqui que estão num processo lindo já de busca, né, de estar num grupo, de estar num contexto aí de estar umas pelas outras, e isso já é um ponto super positivo. E quando a gente vem falar dessa dependência emocional, como a Mariana começou a citar, né, a gente aqui acaba que fica numa dependência positiva, né, que traz aí que é uma pela outra. Mas a gente tem que sempre ligar um alerta quando se fala de dependência emocional, porque quando ela é positiva, é no sentido de construir. É de você estar aqui, a gente escuta uma falar, escuta a outra, alguém vem e faz uma pergunta, ou conta uma história, e isso é positivo porque me impulsiona, me ajuda a mudar uma realidade. Agora, se isso for algo que a pessoa fale e que não mudar nada na vida do outro, se o que eu falar aqui não tiver sentido nenhum para ninguém, se o que a Mariana falar, o que a Marilane, a Marlene, e assim sucessivamente, a Maria Aparecida, todas nós aqui, né, que vamos trocar hoje, a Alzira, trocar aqui nossas falas, a Kelly, e nada acrescentar, aí passa a ser um fator que não é positivo. E aí a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer lugar. Eu estou fazendo essa introdução só para a gente entender onde que isso chega, né? Isso pode aqui hoje ter alguém que não vai conseguir absorver, está aqui com a carinha boa, está sorrindo, está feliz, mas que não consegue absorver. Por quê? Porque aí está no caminho do adoecimento. E às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente está com um sorrisão largo assim, mas lá dentro só quem sabe somos nós. Então, assim, eu ligo essa luzinha do alerta que o quê? Vamos escutar, né? Vamos participar, vamos interagir. Agora, se tiver alguém aí que essa luzinha lá dentro acendeu e falou, nossa, isso tem a ver comigo, mas eu não vou falar aqui não, porque é muito profundo, né? Às vezes não dá realmente para compartilhar, porque eu estou falando disso porque eu já vivi isso, tá, gente? Eu sou psicóloga, mas há pouquíssimo tempo eu passei por algumas coisas nesse sentido. Então, a gente está aqui. A Kelly está lá com o grupo, eu já sei que ela acolhe qualquer uma que bater na porta dela lá no privado, né? Se for lá no WhatsApp dela, ela acolhe qualquer uma, como qualquer outra dessas mulheres. Então, nós estamos aqui para isso também, a Mariana, com certeza, Maria Aparecida, umas pelas outras, né? Que é o Instituto para a Mulher, é uma pela outra. Então, é isso. Mas nós vamos tocar aqui em assuntos que às vezes mexem nas feridinhas, mas não vamos deixar isso nos afundar mais. Vamos usar isso como uma mola para nos impulsionar. Se não for aqui dentro, que seja lá no cantinho, a gente conversa. Né? Eu estou lá no grupo, o resto das pessoas estão, pode procurar que a gente conversa também. Mas é isso, a dependência emocional, ela é uma coisa que surge na vida da gente, muitas vezes, desde o nascimento da gente. Às vezes a gente nasce e a coisa vai acontecendo. A gente começa a desenvolver e já vem da história dos nossos pais, e aí eles vão e colocam essa carga toda na gente e a gente começa a ficar com essa questão de dependência. Por quê? Porque eles começam a nos cercar de tantos cuidados, de tanta proteção, que a gente começa a achar, acreditar, lá pequenininho, só que a gente não tem noção disso, que a gente não dá conta, que a gente precisa da aprovação do outro, precisa de um elogio, porque está sempre sendo elogiado pelo pai e pela mãe. Aí quando vai para a escola, vai por ali, aí já começa a perder isso e começa a ficar ruim. E nisso a gente cresce, né, para encurtar aqui o caminho, que a gente precisa todo mundo participar, a gente cresce, chega na adolescência, vem os hormônios e vem só pancada, porque aí a gente se depara com a vida e a vida começa a ficar meio cruel, né? Começa a querer se interessar por várias questões que isso toca lá no fundo. E dessas marcas que vão
né, sendo acumuladas, a gente vai para a vida adulta, que somos nós aqui, que estamos aqui hoje para falar da dependência emocional. Então, o importante é a gente saber que isso é uma construção, não é algo que cai de paraquedas na nossa vida. Não é algo que a gente assim escolhe ter e nem ser e nem vivenciar. E é algo que é uma construção, mas que pode ser desconstruído. E isso é muito positivo. Isso aí dá para a gente a esperança de que podemos mudar esse jogo. Então, dentro dessa dependência emocional é o quê? Quando a gente vive e a gente começa a perceber que não encontra outras possibilidades. Porém, essa vida está doendo, está machucando. Você começa a pensar assim, eu quero sair de casa hoje com, não vou falar nem com um companheiro, nem com o marido, mas que seja com meus filhos, ou com meu pai, com minha mãe. Aí você tem aquele tanto de roupa no guarda-roupa. Outro que tenha poucas roupas, mas aí você gosta da cor verde. Veste ela e vai lá e pergunta, tá bom? Aí a pessoa vai e fala assim, eu prefiro amarelo, mas tudo bem, tá, pode ir. Aí você já não quer mais. Você já começa a falar, não, então, se a pessoa prefere amarelo, o verde não está bom, então não está bom, então eu tenho que mudar. E aí você vai e tira aquilo que você escolheu e começa a colocar o outro em primeiro lugar. Então, a dependência é em mínimas atitudes. Você quer comer o que hoje? Aí você dá prioridade para todas as pessoas, menos você. Não que você tenha que ser a escolher a ditadora daquele ambiente, mas pode ser tudo compartilhado e construído junto. Pode ser feito tudo em uma construção onde podemos fazer até um cardápio. Não é? Hoje eu faço isso que você gosta mais, amanhã é aquilo que eu gosto, ou então conciliar, faço um macarrão e faço uma salada, porque eu gosto mais de macarrão e você de salada, então vamos fazer as duas coisas, mas nada de sempre colocar o outro em prioridade e deixar o seu gosto que você quer para segundo plano. Então, passa muito por aí a dependência emocional. E eu acho que a gente vai falar muito sobre isso, né? Já, assim, minimizando aí a fala para não sair falando tudo. Annelise, você falou algo que é bem interessante do que a gente ouve, do que a gente é acostumado a ouvir, né? Eu achei muito interessante essa linha de pensamento que você está trazendo aqui para a gente, né? Esse esclarecimento também, porque eu sempre converso aqui com as nossas psicanalistas, inclusive daqui a pouco também eu vou querer ouvir um pouquinho elas, que a dependência emocional vem da ausência também, né? De um carinho, a ausência paterna. Aí, como você não teve, às vezes você quer preencher essa ausência com alguém. Mas é interessante também a gente ver que o excesso também, dentro de casa, também vai trazer isso na rua. Porque, geralmente, a gente cria, né, um filho e esquece que esse filho ele vai para o mundo, né? E esse filho, ele vai viver também vivências lá fora, então ele precisa estar preparado. E muitas vezes quando você mima, né? Quando você não deixa ele cair, você não deixa ele andar sozinho e você dá tudo que ele quer. Então, quando cresce, que não consegue isso, aí às vezes ele não vai conseguir recebeu muito mimo, né, da mãe, foi mimado por tudo. É quando essa mulher casa, não recebe do marido mimo, então ela acaba procurando, né, esse abrigo em outros lados. Eu achei muito, muito interessante esse seu ponto que você trouxe aqui para a gente. E mais alguém tem algo a falar sobre justamente esse ponto que eu achei muito interessante? Porque muitas vezes a gente esquece que os nossos filhos eles são criados para o mundo, né? E mais do que isso, nós também, como foi a nossa criação, como nós fomos criadas, né? Às vezes a gente não tem forças de lidar com certas situações, não tem forças de enfrentar, porque fomos super protegidas, né? E quando alguém levantou assim a mãozinha, número 1, Mariane. Fala aí, Mariane. Se deixar, eu falo muito também. Eu já vivi uma experiência assim, Annelise, e foi assim, bem complicado na minha vida, porque eu tinha medo do meu filho ir embora por qualquer motivo,
Por qualquer motivo que fosse, eu tinha esse medo. Eu tinha medo até de corrigir ele, porque se eu corrigisse, ele poderia querer me deixar. E eu faço terapia já há algum tempo, e eu conversei isso com a minha psicóloga, eu falo da importância da gente fazer, sim, uma terapia, viu? Que é muito bom mesmo. E aí eu conversei isso com a psicóloga e ela me explicou, né? Falou, Mariana, mas por quê? Conversou comigo e me mostrou as alternativas, né? E tudo que poderia acontecer e não acontecer, ela me fez, né, chegar nesse pensamento. E eu vou falar com vocês uma coisa. Hoje, o meu filho Yuri, que é o meu filho mais velho, ele não vive comigo. Ele escolheu morar com o pai dele. Mas se eu não tivesse feito, se eu não tivesse reconhecido que eu tinha esse problema, como eu estaria hoje? Como foi libertador para mim ter conversado com ela naquela época e ela me encorajou a conversar com ele. E eu lembro que eu conversei com ele dentro do carro. Eu dirigindo assim, eu falei assim, não, vou ter que criar coragem. E aí eu peguei e olhei para ele, Yuri, eu preciso te falar uma coisa. Aí ele, o quê, mãe? Falei, por acaso tem vontade de ir embora? Aí ele, mas como assim? Eu falei, você tem vontade de me deixar? De me largar, de fazer qualquer coisa desse tipo? Porque eu estou sufocando. Naquela época, eu nem pensava que poderia acontecer de eu me divorciar. E aí aconteceu. Só que eu já tinha conversado com ele. E ele falou comigo assim, não, mãe, eu não tenho vontade de te deixar. Isso. Eu falei, mas quando eu brigo com você, quando eu corrijo você, você quer me deixar? E ele falou comigo assim, não, mãe, eu não quero te deixar. Falei assim, tá, mas você entende que eu tô te corrigindo, que eu quero seu bem? Ele, eu entendo. Eu falei assim, então graças a Deus tá tudo ótimo, agora se você quiser ir embora, já tô livre também. E aí aconteceu exatamente essa situação. Ele chegou, quando o pai dele foi embora, ele ficou um tempo comigo, mas depois desse tempo ele falou, mãe, eu prefiro morar com meu pai. E aí eu achei que eu ia morrer. Falei, pronto, agora eu vou tudo, né? O menino me deixou, eu vou morrer. Acabou. E não aconteceu. E não aconteceu. Tanto que uma vez ele veio meio que conversar com grosseria comigo e eu fui clara com ele. Falei, olha, eu fiz terapia para deixar você ir. Eu precisei me preparar para o dia que chegou. O que eu não fiz terapia foi para deixar seu pai, mas para você e eu fiz. Porque eu não fiz um filho para viver comigo o resto da vida. Mas eu precisei me preparar para o dia que você decidisse ir. E eu espero do fundo do meu coração que você não volte. Você não volte para casa. Sabe por quê? Porque eu desejo tanto que você dê certo que eu não quero que você dê um passo para trás. Eu quero que você conquiste, que você vá para frente, que você seja um sucesso. Então, meu filho, você foi. Eu tô aqui morrendo, preciso de você, preciso da sua ajuda, preciso do seu auxílio, mas eu não quero que você volte. Eu quero que daí você vai para frente. Você não precise voltar. Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha condições de não querer voltar. Não, querer é uma coisa, mas não precisar voltar. Então, a terapia essa terapia que eu fiz, esse cuidado que a minha psicóloga teve comigo, esse reconhecer a dependência que eu estava nela, fez toda a diferença hoje. Porque eu vou confessar para vocês, hoje eu não estou em depressão, não caí em depressão, porque eu conversei muito antes. Porque a minha situação hoje era para estar muito pior do que eu tinha imaginado. Mas graças a Deus e ao auxílio de uma pessoa que eu reconhecer que eu busquei ajuda, hoje eu posso falar com vocês claramente que eu estou bem. Mas se não fosse isso, eu não estaria preparada para deixar meu filho ir. Hoje ele tem 19 anos. Eu queria que ele ficasse comigo para sempre. Mas aí eu entendi que isso não era o certo. Que ele tinha que ter a liberdade dele e a vida dele. E por isso eu deixei ele ir. Ô, Mariana, e a gente vê que nesse seu ato aconteceu o desapego, né? Você desapegou
né? E é muito importante a gente, nós mulheres que somos mães, e quem for mãe aqui, levanta a mãozinha assim para cima, para a gente saber que é mãe, a gente saber a hora certa de desapegar, porque senão nós vamos criar aí homens e mulheres para o futuro doentes, porque os nossos filhos, muitas vezes, né, como foi dito pela nossa psicóloga, que ela falou isso, muita doença do grande vem dos pais, que é transmitido, né? Essa dependência emocional, a gente acaba adoecendo o outro, isso não faz bem. Cida, você está aí, ó, a Cida fica só analisando, gente. A gente aqui, ó, fala um pouquinho aqui pra gente. Ela parece Cida, até uma fotinha de tão quietinha que ela fica. Parece uma foto, isso mesmo, eu ia dizer isso, tá? Ô, Cida, fala aqui pra gente, Cida, sobre esse tema aqui que nós estamos comentando, o que você diz a respeito? Apesar que você fez um vídeo hoje lá pro grupo, maravilhoso, eu amei. Eu assisti 3 vezes o vídeo de tão bom que estava. Eu nunca vi uma pessoa falar, ser tão objetiva no tempo tão curto. Melhor do que você, só a Alzira que está aqui com a gente. É outra Deus. também que aproveita o tempo, viu? Dentro desse contexto que está sendo falado aí, é interessante a gente ver que essa dependência emocional, como a colega aí, Annalise, né, falou desse começo lá, esse berço desse apego, né, na infância ali, e a Mariana pontuou muito bem aí essa simbiose que essa mãe, Mariana, carregava, que as mães simbióticas são aquelas mulheres que apegam a seus filhos como parte dos seus membros mesmo, e ali elas não querem soltar. E esses filhos acabam até se tornando muitos podem até se tornar filhos narcisistas, né? Que chegam aí depois a ser pessoas adoecidas, e a sociedade até reprimir essa pessoa por conta desse narcisismo forte que elas têm, causado por esse apego materno também. Então, que essas mães, vocês todas que são mães, possam estar ensinando e olhando para esses filhos sem esse grau de simbiose para esses filhos, para não acabar adoecendo eles. E desapegar, quando a pessoa tem aí essa questão emocional aí no outro, é muito dolorido, porque ele vive o que eu disse lá no vídeo, ele vive o ideal, o eu ideal. Então, é o eu dele. Ele não vive esse ideal dele, ele vive o ideal do eu, o ideal da outra pessoa. Então, ele sofre muito, porque ele não consegue se vestir, ele não consegue se arrumar, ele não consegue passear, não consegue alimentar, como a psicóloga aí mesmo disse, ele não dá conta de nada sozinho, porque se o outro não der a nota para ele, ele não dá um passo à frente. Eu tenho uma paciente que ela pontuou que, para mim, que ela não consegue vestir uma roupa assim, sem alguém dar nota. Se der a nota, ela continua. Se não, ela fica sem usar aquela roupa. Mas só que isso traz uma frustração muito grande para esse indivíduo, porque ele nunca vai saber quem é ele, porque ele está vivendo o projeto do outro. E é muito ruim quando nós tentamos desenvolver um projeto que não é nosso, que não tem nossa cara. Vai totalmente contra aquilo que eu desejo, e eu posso me perder dentro daquele projeto. E o que acontece? São as frustrações, as pessoas reprimem muita coisa e entram em depressão, aí passam um bom período da vida como se estivesse dormindo, porque está doente, não está vivendo. Sendo reprimido também pela sociedade, porque muitas pessoas vão olhar e vão dizer que essa pessoa é boba, essa pessoa é fracassada, essa pessoa é folgada, gosta de ficar nas costas dos outros, e essa sociedade já começa a legitimar essa pessoa como uma pessoa fracassada mesmo. E isso é muito ruim.
para quem vive dentro desse papel. Então, o que a gente pode fazer hoje, não só dentro dos consultórios, mas fora também, quando tivermos oportunidade, tanto eu quanto vocês, é olhar para essa pessoa e dizer: você, afinal, está vivendo a vida, o seu projeto, o seu ideal, ou você está vivendo o do outro? Você está se tornando uma pessoa sem identidade. Porque existem Verdade. muitas Ô, pessoas que elas não Cida, têm identidade própria. verdade. Ô, Cida, e entra aí mais uma vez voltando para o nosso cartaz, para o nosso pôster, né? E aonde está a felicidade dessa pessoa, né? Como você falou, uma pessoa sem identidade, uma pessoa que vai pelos padrões da outra, ela no fundo, ela não é uma pessoa feliz, né? Então, a gente precisa realmente saber identificar quando a gente está nesse estado, porque geralmente, quantos de nós precisamos da aprovação para poder fazermos algo assim que é nosso, como você falou, vestir uma roupa, cortar um cabelo, né? Interessante que nós mulheres, e isso, gente, é muito interessante, que acontece muito no meio de nós mulheres. Toda vez que a gente corta um cabelo, as pessoas perguntam assim: seu marido deixou? Quem já ouviu isso aqui? Porque eu ouvi. Quando eu cortei meu cabelo, foi a primeira coisa que me perguntaram: seu marido deixou? E eu olhei assim, sabe? Não, né, gente, que eu não respeito meu marido, mas e o eu? E eu, onde está? Né? Nós precisamos olhar um pouco para a gente, não que a opinião do outro não conte, não é isso que nós queremos pregar aqui, é muito gostoso, né? Quando a gente pergunta as opiniões das pessoas: ô fulano, como é que está meu cabelo? Mas a opinião do outro não pode prevalecer no seu gosto, na sua opinião. Você tem que estar em primeiro lugar, né? E para que a gente continue aqui o assunto, que o assunto anda, eu tenho uma pergunta a fazer, voltar para a Annelise, dentro do que a Lucilé falou para a gente aqui. E é também algo meu também. A Lucilé falou assim: e quantas vezes a gente é dependente de um chocolate, dependente de um docinho, né? Aí procura lá, principalmente quando está estressada. O que você tem para falar para a gente, Annelise, sobre esse refúgio? Correr para um doce, para um chocolate, para fazer umas compras, quando nós estamos passando por aquele estresse, quando nós estamos passando por aquela ansiedade também. Às vezes a gente fica dependente e muitas vezes da alimentação, né? E aí vem aí a obesidade de uma forma inconsciente, você come sem ter consciência daquele alimento. Fala aqui para a gente, Annelise. Ah, que ótimo, ótima essa pergunta, né? É a pergunta que toda mulher, no fundo, quer saber, né? Por que esse desespero, quando bate aquele desespero, né? A Lucilé até ligou a câmera, para ver de perto, eu também. Porque aí a gente, na verdade, acaba que essa questão aí porque assim, a dependência emocional, ela desencadeia outras dependências, né? E aí vai para essa questão da alimentação, né? Que aí acaba que influencia na ansiedade. Geralmente, essa questão, quando a gente vai e pega algo que não está bom, você não está vivendo bem, né? Tá tudo meio ruim lá porque você está dependendo com essa dependência emocional. Às vezes você não está percebendo, mas chega um momento que você começa a sentir. Tem uma hora que começa a sentir. Por quê? Porque você começa a olhar para o lado e está todo mundo cuidando da sua vida e você está ali vivendo a vida do outro, né? Pedindo opinião, vestindo a roupa que o marido quer, não corta cabelo, não faz isso, não faz aquilo. Aí nisso você começa a ver que está tudo ruim, aí começa a vir as crises de ansiedade e desencadeia outras coisas, que aí vem a questão da alimentação. Então, nesse processo todo, uma das coisas mais importantes, que é uma fala da Mariana que me encantou, que é o processo de reconhecer. Primeira coisa é você reconhecer que você tem uma dependência, né, emocional, e aí se for alimentar, uma dependência. Primeira coisa é reconhecer que algo não está bem, porque não é normal. Toda vez que você está, né, nervosa, com problema, você ir ali, você comer uma barrinha de chocolate, até que é normal. Agora, se você come
uma barra, 2 barras, uma barra, um sorvete, um sanduíche, aí vai e continua, e aí o peso vai aumentando, isso não tem fim, e aí começa a incomodar, porque começa a aumentar o peso, a saúde fica alterada, porque muda as taxas lá nos exames, e aí começa a desencadear vários outros problemas. E além das críticas, né? Porque aí sempre tem alguém para te criticar nesse meio todo. Além de você fazer tudo que todo mundo quer, ainda tem quem vai te criticar. Você já está comendo de novo? Você está comendo isso? Você está engordando? Além de você fazer tudo para todo mundo, ainda tem as críticas. Então, é o fundo do poço. Você vai só afundando cada vez mais. Então, a primeira coisa é reconhecer. E aí é o que eu falo, o caminho mais importante para sair dessas condições é o diálogo. Às vezes a gente não tem esse conhecimento, esse primeiro poder aí de fazer uma terapia, igual a Mariana fez, que é assim um grande caminho, né? Eu até sou suspeita para falar, mas é o caminho, né, muito importante. Mas não é só esse caminho. Às vezes você encontra uma palavra em alguém da sua igreja, do grupo que você está, alguém que você confia, e começa a conversar com essa pessoa, mas não é qualquer pessoa, gente. É aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que te escuta, deixa você falar, deixa você chorar. Às vezes ela não fala nada. Aquele dia ela só te escuta, só dá o ombro para você chorar e no final te abraça e fala, tá tudo bem, eu estou aqui. É essa pessoa que você precisa. Não é aquela que fala assim, ah, mas você também, né? Ah, mas podia ter feito diferente. Ah, mas seu marido também, você fica irritando ele. Aquelas pessoas que falam isso, você pode cortar. Faz aí uma limpeza. Vá procurar pessoas que realmente vão poder te ajudar. E aí, nesse processo, começa a valorizar esse caminho para você começar a sair desse estado, viu, Kelly? Assim, é a primeira dica, porque não é fácil. É igual eu falo, não é fácil. Anota aí, gente. Não é fácil e é um caminho que, às vezes, você se vê muito solitária. Por isso que eu estou falando, olha quem você pode procurar. E quem está nesse grupo tem quem procurar, porque nesse grupo está cheio de pessoas acolhedoras. Então, tem quem procurar. E se vocês conhecem alguém que não tem quem procurar, indica o grupo. Porque no grupo tem. Annelise, inclusive, já vem um convite para você, viu? Porque nós já temos a Cida Pacheco, a Marlene Saldanha, que são psicanalistas, que fazem esse atendimento a qualquer mulher do grupo, tá? O primeiro atendimento é um acolhimento, tá? E os outros atendimentos, né, depois de uma triagem feita por elas, né? Depois disso, o auxílio é muito em conta por conta dessas mulheres que estão no Instituto. E vem um convite para você também, para você fazer parte dessas mulheres que vão dar esse acolhimento emocional, cuidando da saúde mental das mulheres. Sim. Porque a gente se preocupa muito com o corpo, com a aparência, a gente se preocupa muito com isso, mas a gente precisa se preocupar com a mente, onde está ali a raiz de tudo. É como você falou, algo maravilhoso, que quando a gente fala de procurar uma amiga, mas saber quem está procurando, ouvir, nós estamos deixando de ouvir, deixando de prestar atenção, deixando de pensar, de raciocinar. Sabemos que a mulher é muito emoção, mas precisamos também parar um pouco e começar a pensar, mastigar um pouquinho aquilo. Espera aí, será que essa amizade realmente vai ficar o meu bem? Será que realmente vai ser bom para mim ser ouvida por ela? Porque estamos nos dias de hoje, não é que não existe amizade. Eu quero até frisar isso aqui. Eu ouço muitas pessoas falar, não existe amiga, não existe amizade, não confia em ninguém. Eu rebato isso, eu rebato essa tecla. Existe sim amizades. O que não existe é a procura certa. Nós estamos confiando o nosso tesouro para qualquer pessoa. E nós precisamos confiar o nosso tesouro a quem é digno de verdade, né? Pastora Marlene Saldanha, dá aqui uma palhinha para a gente. Vi aí a senhora comendo um macarrão, eu acho que era um miojo, aí me dá água na boca, mas segurei a baba, né? Porque você aí, né? É muito desaforo, né, gente? A gente tá aqui na roda conversando, aí ela vem com o macarrão, né? Passando ali, é demais. Mas eu vou perdoar porque, gente, ela tá viajando com a família, com os filhos, e eu falei assim, pastora, entra. E ela disse assim, vou entrar.
Pastora Marlene, liga o seu som e responde aqui para a gente, fala aqui para a gente se quando uma pessoa está nesse estado de dependência, nossa, que zoada aí, a zoada está grande, né? Quando a pessoa, pastora Marlene, quando a pessoa está na busca de suprir as suas necessidades com comida, com roupa, qual é o melhor escape para essa pessoa não buscar esses itens como dependência? Pois é. Quando a pessoa... Boa noite para todas. Prazer, eu estou num lugar muito gostoso aqui. É um prazer falar com todas. Quando a pessoa procura refúgio na comida ou na roupa, em alguma coisa que venha preenchê-la, é porque está faltando algo nela, né? Então, ela tem que pesquisar para ver o que é que está faltando, que ela quer cobrir com comida, que ela quer cobrir com salto, que ela quer cobrir com vaidade, entendeu? Então, tem que se saber o que é que está faltando. E como é que você vai saber isso? Você vai ter que procurar um terapeuta. Ou então fazer uma consciência com você mesmo. Isso tem jeito. Fazer uma... Não é aconselhável, melhor procurar um terapeuta. Mas você pode fazer uma autoterapia e você procurar saber o que é que está acontecendo com você. O que te aconteceu nos últimos dias e daí você virou a chave e começou a comer demais. Começou a mudar. Alguém falou da sua aparência e você não gostou, e aí você passou a se vestir de uma outra forma, até com uma forma muito exclusiva, e talvez não agradável, né? Então tem que se saber isso através de uma terapia, né, Kelly? Sem isso é mais difícil, tá? E muitas vezes, dependendo do estado que a pessoa estiver, ela tem que fazer o uso de medicamento por um tempo até ela conseguir fazer com que a vida dela volte ao normal. Entendeu? Não. Entendi. Obrigado, pastora. Aí a Jora está dizendo, aproveita, viu? Curte aí todos nós, que nós estamos aqui em casa. Amanhã eu vou tomar banho de piscina e vou lembrar de vocês, tá bom? Ai, vixe, meu pai do céu. Vou proibir esse povo assim que está viajando, que está jogando na nossa cara os lazeres. Tá bom. Marilane, seja bem-vinda a estar aqui conosco, né? Fala aqui com a gente um pouquinho, o que você está achando desse assunto, quando a gente fala de desapego, dependência emocional, o que lhe lembra? Olha, eu estou passando por algo nesse sentido, né? Eu tive um relacionamento desde 2013, terminamos 2015, voltamos de 2018, e desde então é um vai e volta, e terminamos recentemente, e eu estou assim, já tem algum tempo que eu estou tomando remédio para depressão, e tem hora que eu saio para trabalhar porque eu tenho que trabalhar, né? Aí vem aquela tristeza, aquela angústia, aí sim não dá vontade de nada. Então, eu estou passando por isso. Por isso que eu entrei no grupo hoje aqui e falei, não, gente, esse aqui vai ser para mim. É para mim isso hoje. E para lhe confortar o seu coração, vamos ouvir uma pessoa que, assim, eu chego a me arrepio falar dela. Sabe, gente? Porque ela é muito nós, né? Eu até falei isso para ela hoje, no áudio, no particular, e eu gosto muito de falar isso sobre ela, porque ela é um achado, é um tesouro, porque ela é aquela pessoa cheia de imperfeições. Ela não esconde não, tá, gente? Quando está chorando, quando está triste, quando está apaixonada, quando está com as expectativas lá embaixo, eu já vi ela reclamar de tudo, já vi ela também chorar, mas também uma coisa que eu acho muito interessante é que mesmo diante de todos esses acontecimentos da vida, ela consegue ser independente. Por isso que eu chamei ela para falar um pouquinho sobre esse assunto, em um mundo onde tudo que acontece ao nosso redor nos faz ser essa pessoa dependente, viu, Marilane? Porque não é só você,
mas também eu também já fui assim, né? É como foi dito pela nossa psicanalista, pela nossa psicóloga, elas falaram muitas vezes essa nossa dependência vai de lá de trás. E muitas vezes a gente está aqui sofrendo, pensando que nós somos a culpada, querendo sair, e a gente não entende que a gente precisa tratar de algo lá no passado, algo com a gente mesmo, para poder se livrar dessa dependência de algo que a gente tem aqui. Mas eu trouxe ela aqui, Mariana Topson, para ela falar um pouquinho sobre a liberdade dela, né? Que a liberdade dela não vem porque ela não sente dor, porque ela não é dependente, não. Mas ela vai explicar para a gente quais são aí os segredinhos dela ser essa mulher livre, de fazer o que ela quer hoje, de tomar as escolhas, mesmo que as escolhas não sejam tão certas, né, Mariane? Fala aqui com a gente, conversa aqui. Né? Primeiro, Marilane, se eu pudesse estar aí agora, eu ia te dar um abração bem apertado, só para te dizer vamos que eu venci essa depressão. Sente meu abraço aí. Mas, assim, é abraço aquele de tamanduá, de urso, sei lá, diz que eu abraço desse jeito. Mas deixa eu contar para vocês. A pastora, quando ela me ligou, que ela mandou mensagem para mim, fala de ser livre. Eu falei assim, você tá doida? Eu sou livre, nada. Eu tô no momento que eu tô me achando completamente dependente financeiramente de alguém. E como que eu vou falar de ser livre se você tá Mas eu entendi o que ela queria. Mari, eu tomei remédio por uns 2 anos. E eu vou confessar para vocês que era a maior tristeza da minha vida. Eu nunca quis tomar remédio. E eu me vi nesse momento de ter que tomar o remédio, de ter que aceitar o remédio, ter que aceitar. Olha, gente, aceitar o psicólogo é fácil. Aceitar o psiquiatra não é não. Não é não. Tá? Eu tô falando sério. Eu também já tive esse preconceito até eu conhecer a psicóloga. E falar assim, gente, por que eu não vim nessa mulher antes? Meu Deus do céu. Eu podia ter me aliviado de tantas coisas, de tanto peso, tanta culpa que eu carregava. Olha, Mari, para você e para as outras mulheres que estão aqui, eu quero te dizer uma coisa. Não é culpa sua, tá bom? E vai passar. Eu sei que talvez você está olhando agora para o caminho e fala comigo assim, Mari, eu não estou vendo a saída. Eu juro para você, Marilane, eu também não estou vendo. Eu confesso para você que eu também não estou vendo essa saída. Mas a certeza de que ela está ali é tão grande que eu só posso te dizer assim, não para. Não para. Todos os dias você vai levantar não, você vai acordar e vai querer desistir desse dia. Você vai olhar para esse dia e vai falar assim, por que eu não morri enquanto eu dormia? Eu sei, tá bom? Eu já fiz isso várias e várias vezes. E eu já desisti de viver. Eu desisti de viver. Eu quero confessar para vocês que eu não quis tirar minha vida. Eu desejei que a minha vida acabasse. É diferente. Eu entendo a sua dor. Eu sinto a sua dor de verdade. Eu sei isso que você falou, o peso que tem, a dor que tem. Mas, Marilane, hoje eu quero falar do fundo do meu coração. Você não está sozinha. Talvez você olhe para o lado e não vê ninguém, você olha para o outro e não vê ninguém, talvez você não vê saída, mas nesses momentos que você estiver no pleno desespero, que você não vê saída, liga para qualquer uma de nós. Se você ligar para mim, você vai rir muito, eu te garanto. Você vai chorar um pouquinho, mas depois você vai rir, nós vamos dar gargalhada, e eu vou fazer você ir para frente do espelho, passar um batonzão, solta o cabelo, se enxerga, se vê como você é linda e maravilhosa, que é isso que você é. Talvez se você ligar para a Kelly, você vai chorar para caramba, porque ela é chorona.
A gente já sabe que a Kelly, ela gosta de dar uma choradinha. Então, você vai ter que definir. Tipo, hoje eu quero chorar. Então, vou ligar para a Kelly. Hoje eu quero rir. Então, vou ligar para a Mariana. Entende? Para você entender e você conhecer. Eu não sei se todas as mulheres aqui, elas conhecem a minha história. Mas a minha história, ela tem tanta dor. E o povo olha para mim e fala assim, nossa, você é tão nova, já viveu tudo isso. Eu tenho vontade de pegar a pessoa e torcer assim, ó. Porque até eu já cansei da minha história. Quando eu cheguei no momento que eu cansei. Eu cansei, sabe de quê? De viver dependendo dos outros. Eu cansei de esperar que o outro ficasse satisfeito comigo. Eu vivi uma vida inteira para agradar os outros e esperar que os outros ficassem felizes com a minha roupa, com a minha beleza, com a minha inteligência. E eu era essa menina que ficava esperando a aprovação de tudo e de todos, sabe? Mas o que aconteceu? Eu fui morrendo. Eu fui desistindo. Sabe por quê, Marilane? Sabe por quê, mulheres? Porque não dá para agradar todo mundo. Tá difícil de agradar até a gente, imagina o outro. Entende? Tá difícil de olhar para frente. Eu sei que vocês não enxergam uma saída. Eu olho para 2023 e eu só penso assim, meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Eu nunca tive um final de ano tão difícil. Hoje mesmo eu estava falando a respeito disso, que eu era o tipo de pessoa que chegava no final do ano, eu fazia lembrancinha para mais de 300 pessoas. E hoje eu não tenho condições para comprar o presente para os meus filhos. Eu poderia fazer uma escolha. Eu poderia escolher sofrer com isso. E eu vou te falar que eu escolhi por alguns instantes sofrer com isso. Eu confesso, porque eu não sou perfeita. Não espera olhar para mim e falar assim, não, Mari é perfeita. Não, não sou. Eu sou chata, eu grito, eu falo alto, e eu dou gargalhada, e as pessoas não gostam disso, tá? Tem gente que não curte esse meu jeito de ser espontânea, tá? Tem gente que não gosta mesmo. Já entendi que não gosta, elas que fiquem sem gostar. Porque eu tentei mudar para agradar e eu adoeci cada vez mais. Eu entendi, sabe o quê? Que Deus, ele me fez assim. Que o Criador me criou assim. Não que eu sou aquela pessoa, Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não, eu vou melhorar. Óbvio. A gente sempre procura melhorar. Mas eu não preciso mudar para agradar mais ninguém. Eu não vou mudar a forma que eu sou para esperar que o outro me aceite. Então, quando você acordar e pensar assim, eu ainda estou viva, eu quero que você lembre dessa frase. Se você ainda está viva, porque você nasceu para dar certo. Porque se fosse para dar errado, já tinha morrido, tá? Pois que sua cabeça estava mortinha, fedendo. Então, você não morreu, você não está fedendo ainda, é porque você tem que dar certo. Como, Mariana? Não sei, gente. Eu não sei. É Deus que sabe, Ele preparou isso para você. E você está nesse momento hoje, Marilane, vivendo este momento hoje, porque amanhã você vai estar no meu lugar falando o que eu estou falando hoje. Porque amanhã tem uma mulher ali na frente que está doida esperando você levantar só para falar assim, ô querida, cheguei, estou pronta. E sabe como é que você vai começar esse processo? É um exercício, tá? Isso é um exercício, um para casa para você, viu? Então, você pega e anota a dica, para você não esquecer. Você vai levantar todos os dias, vai lavar seu rosto com água fria, passar um sabãozinho para tirar as espinhas, tá? Lava seu rosto com água fria, nada de água quente no rosto, viu, gente? Isso é saúde, a saúde da pele, assim, do rosto, ficar bonitinha, cutis perfeita. Lava seu rosto, taca um batonzão na cara e vai. Mariana, mas eu tô triste, chateada. Tudo bem, eu te entendo que você tá triste, chateada, mas a gente tem que aprender, sabe o quê? Enganar o inimigo.
todos os dias eu engano ele. Ele não vai saber qual que é a minha reação. Eu vou passar um batom, ficar no ódio. Eu vou ficar no ódio, passo o dia no ódio, eu vou querer ferver alguém. Mas eu estou de batom. Agora eu dei para colocar cílios, olha que coisa linda. Falar, que isso, minha filha, esse trem é um achado de Jesus na nossa vida. Ô, mulher, tá com filhos, nunca mais você acorda, nunca mais eu vou acordar feia, tá? Nunca mais eu acordo. Quando você olhar assim, não, hoje eu tô tão feia. Mentira, não tá. Não tá, porque você tá com os cílios ali, bonitinha. Então, quando você levantar, você vai ter que fazer isso até você entender que você não precisa mais do remédio, e aí você vai no médico pedir ele para poder tirar o remédio de você. Então, esse é um para casa diário. Para todos os dias você levantar, lavar o rosto com água fria. E todas as vezes que você estiver fazendo esse ato de lavar o rosto, de se passar um batom, é simples, é só um batom. Você vai estar dizendo para você mesma, eu não desisti de mim. O mundo desistiu, eu não. Eu não desisti de mim, eu desisti dessa vida. Mas de mim, não. Eu não quero mais viver uma vida sofrida, dolorida, então eu não desisti de mim. Eu tenho essa beleza aqui, arrumo o cabelo, eu ando de coque, eu ando de rabo de cavalo, eu ando de trança, tem dia que eu tô cansada do meu cabelo. Como eu disse, eu não sou perfeita, mas o exercício diário, ele tem que ser feito. Uma marca você vai deixar. E quando isso acabar, Marilane, você vai olhar para trás e vai falar assim, eu sou uma baita de uma mulher. Meu Deus! Eu sou mais macho que muito homem por aí. Tem cabimento, não, eu dei conta. Eu passei. É uma fase. É uma fase. Escuta o que eu estou te dizendo, vai passar. Vai passar. Eu sentia dores nas unhas, no cantinho da unha, assim, ó. Eu sentia dores de quando dava uma crise de ansiedade, de eu perder o jogo do corpo, ficar toda mole. Eu já fiz a aferição da minha pressão por dias, cada vez que eu tinha uma crise de ansiedade, e eu descobria que a minha pressão ia a 7, 8. Só caía. Marilane, vai passar. Eu estou aqui viva, com a graça de Deus, para te dizer que quando eu entrei nesse grupo, eu queria matar Deus, mas isso era impossível, porque eu não sabia o que Deus queria fazer comigo. Para que Deus me enfiou num grupo de mulheres? E tudo que eu queria era sair correndo. E aí a pastora vem, ai, Mari, vai fazer um vídeo para nós? Eu, não. Ela, por favor, aí eu vou fazer. E gente, isso me ajudou tanto, porque eu comecei a contar aquilo que eu vivia. Eu comecei a entender um propósito por tudo que eu passei. Depressão, põe a mão para o céu e escuta o que eu estou te dizendo. Tem cura. E a sua cura já começou. Entende? Ela já começou. Você já começou o processo de cura. Então, pronto. Agora é o para casa diário. Você vai ter que fazer isso. Eu sinto muito. Eu gostaria muito que alguém fizesse isso por mim e em mim todos os dias, que alguém lavasse meu rosto, arrumasse meu cabelo, passasse um batom na minha cara, mas não deu, tá? Eu tentei, não teve jeito, eu tive que levantar e fazer, tá? Porque tinha mais gente preguiçosa do que eu, então não dá. Você vai ter que fazer. É sério, você vai ter que fazer. E aí, com o tempo, você vai entender que você pode desapegar do mundo, mas você não pode desapegar de você. Hoje, antes de começar a reunião, eu postei uma frase assim, eu estou entendendo que existem guerras que eu vou ter que travar sozinho. Essa é uma delas. Porque ninguém vai poder fazer isso por mim. Todos os dias eu travo uma guerra comigo mesma. Todos os dias eu luto para nunca mais voltar para aquela cama e desejar desistir. Então, eu sei que não é fácil, mas eu quero te dizer, você está no caminho certinho. O seu remédio não vai durar para sempre, a vontade de desistir não é para sempre, e você vai desapegar dessa vontade e vai se apegar na vontade de viver e de dar certo. Beleza? Combinar?
E eu ainda vou ouvir falar de você. Ainda vou ouvir a Marilane contando. Tinha uma louca um dia falando que eu ia dar certo. E não é que ela tinha razão? Entendeu? É sobre isso, viu, Mariane? Gente, vocês veem ela assim, nesse sorrisão todo, vocês precisam ver essa mulher braba. Em um encontro que nós fizemos de confraternização, levaram ela, mas ela estava braba como siri. E eu, todo humilde, fiz uma dinâmica sobre uma plantinha. E essa mulher me argumentou, sabe? Me colocou no canto da parede e me falando assim, e a planta morta pode voltar a viver? O que você me garante? E toda cheia de tantantã. E eu disse, meu Deus do céu, de onde veio tanta ira? Porque eu estava muito brava. Quando ela falou, foi. Mas eu entendi naquele momento que o falar dela, e isso eu aprendi com a nossa psicanalista Cida Pacheco, né? Quando a gente fala, quando a gente coloca para fora, ali começa a nossa cura. E eu vi que naquele momento, quando ela bradou, falando assim, essa planta morta pode voltar a viver, ela estava falando dela. Eu posso voltar a viver? E ela teve a resposta, ela tem a resposta todos os dias. E ela falou algo que eu quero aproveitar essa fala dela para a gente entrar em outro assunto, que foi quando ela falou assim, é decisão. Você tem que começar a fazer. Você tem que decidir. Se você sabe que você está emocionalmente apegada a uma pessoa e aquilo está te fazendo mal, aquilo está te adoecendo, é uma decisão, né? A gente não pode fugir disso, é uma escolha nossa. Eu escolho viver, eu escolho. E como ela falou, e bem frisado, todas nós, gente, todas nós mulheres nascemos com uma semente. Essa semente foi Deus que plantou. O propósito de Deus na nossa vida. E esse propósito é para abençoar outras vidas. Às vezes passamos por algumas circunstâncias Marilane, a sua história foi a minha história. Foi a história da Mari. Foi a história de algumas mulheres que estão aqui nessa roda. E vai ser a história de outras mulheres também. Porque todas nós, a mulher, ela nasceu para estar com um homem, com um parceiro. Deus não criou a mulher para viver só. Deus criou a mulher para ter ali, para ser uma ajudadora. Só que muitas vezes, na nossa caminhada aí, a gente vai fazendo escolhas erradas, a gente também procura também parceiros. Voltei, gente. Eu caí, mas voltei, não foi? Voltei. Voltei, gente. Eu caí, mas voltei. Então, o que acontece? Muitas de nós, às vezes, fazemos escolhas, né? Só que nós temos algumas consequências, mas essas consequências, essas escolhas, não vão. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. Então, essas escolhas que nós fizemos e as consequências que aconteceram na nossa vida não vai limitar o restante da nossa vida, não. Eu também, vou contar bem rápido, para não tomar muito tempo, porque eu ainda quero ouvir as outras meninas. Eu tenho 2 filhos e cada filho foi de um relacionamento, né? E assim, eu fico triste porque o primeiro relacionamento que eu tive não deu certo. E eu tive 5 filhos que morreram. Meu segundo relacionamento, eu disse, eu vou me relacionar para dar certo, eu quero ter uma família. Não deu certo também. Aí vem eu tentando o segundo relacionamento e nessa busca de ter alguém para me completar,
eu entendi que eu não precisava de alguém para me completar. Eu só precisava me conhecer, olhar para dentro de mim, sabe? E me conhecer, deixar de ouvir as pessoas, porque muitas vezes as pessoas falam assim para a gente: você precisa ter um marido para você ser uma família, para você ser completa. Não, não, gente, é bom ter um companheiro, é bom, mas essa escolha, ela tem que ser uma escolha bem analisada, bem feita, porque tem que ser uma pessoa que tenha os mesmos propósitos que você. O seu parceiro, a sua escolha tem que ser alguém que tem os mesmos princípios que você. E uma dica para todas que vão se relacionar, que hoje eu tenho isso para mim, para tudo agora, se eu for entrar numa empresa, se eu for escolher amizades para mim, se eu for escolher um parceiro para mim, primeiro eu vou perguntar: qual é o teu propósito de vida? Segundo, quais são os seus valores? Sabe por quê? Porque, às vezes, o nosso relacionamento não dá certo porque a gente vai porque é bonito, porque beija bem, porque tem uma boa pegada, porque é gostosinho, porque tem uma boa profissão, e a gente esquece de valores. Aí, quando a gente está dentro de uma casa, o que acontece? Ele não te respeita, porque ele não viu lá, na infância dele, o pai valorizando e respeitando a mãe. Então, como é que um homem desse vai valorizar e respeitar a sua esposa? Então, nós precisamos, antes de nos relacionar com qualquer tipo de pessoa, observar quais são os valores dessas pessoas, quais são os princípios dela e o objetivo da vida dela. Porque se o propósito da vida dela não for igual ao seu, ela vai te parar, ela vai te paralisar. E é por isso que a gente vê tantos casamentos desfeitos e você fica aí dependente, porque você está mentalizando o homem, sonhando com um homem que ele não vai ser nunca. É triste, é doloroso, mas quando eu me dei conta disso, isso foi libertador, porque eu disse assim: nossa, às vezes eu sofria, gente, porque eu dizia assim: quantas pessoas passaram pela minha vida? Vocês acreditam que eu já cheguei a pensar assim: sou eu que não presto, porque eu não dou certo com ninguém? E eu vou dizer mais a vocês, eu já tive pessoas na minha vida que já disseram assim para mim também. Já tive pessoas na minha vida que já disseram assim para mim: alguma coisa está de errado com você. E eu me culpava, porque eu dizia assim: o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou falando? E cada vez que eu fazia isso, eu me doava mais para as pessoas, ficava mais pegajosa e acabava deixando de me agradar para agradar o outro. E foi quando eu descobri que o problema estava nas minhas observações, nas minhas escolhas, porque as pessoas não tinham o mesmo propósito que eu. Então, quando eu descobri isso, foi libertador, porque eu disse: ainda bem que ele foi, porque senão eu não seria quem eu sou hoje. Porque nenhuma das pessoas que passaram na minha vida iria deixar eu ser a escritora que eu sou, e iriam deixar eu ser a mulher líder que eu sou. Então, muitas vezes, o desapegar vai nos trazer muitos benefícios. Eu quero ouvir uma Palinha, está aqui com a gente. Cadê? Acho que ela fechou a câmera, né? Vamos ouvir um pouquinho. Morgana, fala aqui com a gente um pouquinho, Morgana, o que você está achando, né? A Mariana, né, gente? A gente vai dormir pensando nela. Eu duvido aqui quem não vai dormir pensando nela. Que voz boa de ouvir. Morgana, fala aqui com a gente um pouquinho, o que você está achando? Liga o som. Foi? Acho que foi. Isso. Eu sou chorona, então eu evito falar para não chorar. Ah, que linda. Vai se unir comigo. Eu estou passando por uma situação. Eu tô como a Marilane, né? Só que a diferença é que foi um relacionamento desde a infância. Então, está sendo muito difícil passar por isso. Muito. E estou me fortalecendo com a história de vida de vocês. Então, está sendo importante. Está muito importante. Estou achando ótimo. Mas vai passar, vai passar, vai passar.
Lori, você quer falar alguma coisa? Gente, a Lori está rindo litros. Aí com a Mariana, a Lori não sabe se chora ou se ri, né, Lori? A Lori, não sei se ela tem disponibilidade de mostrar aí o rostinho. Oi, gente. Alzira, ela aqui com a gente. Peraí que eu vou virar aqui, que eu não estou conseguindo nem virar o trem aqui, gente. Peraí que o trem deu bizil aqui. Bizil é coisa bem de Belo Horizonte, viu? Kelly não deve entender essas coisas nossas, não? Entendo não, gente. Peraí que eu estou achando que o negócio sumiu, é tudo. Peraí. Aqui, deu certo. Nós estamos rindo e chorando aqui. E aí, gente? Boa noite. Olha que linda a árvore de Natal que meu marido montou. Ai, que linda! A pessoa animada nas luzes da casa é o marido, viu, gente? Não é a pessoa aqui que vos fala, não. Ai, que lindeza! E aí, como é que vocês estão? Que histórias maravilhosas, hein? Essa Mariana parecendo comigo. O povo também critica demais, minha filha. É uma coisa... Não tem nem condição, o tanto que rola de crítica. De dentro de casa, de fora de casa, mas isso acontece, né? Como diz um amigo meu, né? Os pregos que estão se destacando vão ser martelados e criticados, né? Ou a gente fica quieto em casa e não faz nada, ou a gente faz alguma coisa e vai lidando aí com as críticas. Eu falei muito sobre isso no livro, Agora é com Elas, né? Não sei se alguém leu já o livro, a minha parte, que é a questão das críticas, né? E eu começo o livro falando de uma crítica. Quando eu fali, em 1997, colágeno, tá, gente? Colágeno é uma coisa boa. O primeiro marido fez a gente falir. De fato, ele jogou na minha cara que eu só tinha 20% da empresa, né? Mas quando eu falei que ia dar errado, ele falou, não, você só tem 20% da empresa, é muito nova, você não entende as coisas ainda. E aí eu fui lavar tapete, vender sorvete e fui ser secretária na Gillette do Brasil, de empresária para voltar para lavar tapete. Como estava dando dinheiro, eu falei, é aí mesmo que nós vamos, né? É lícito, é correto. E aí uma pessoa passou na porta da casa da mamãe, no Jaraguá. Eu estava lavando 2 tapetes portugueses, gigantes, assim, né? Na área, assim, dos carros. E aí a pessoa falou com a mamãe, uma tradutora intérprete graduada lavando tapete? E aí é assim que eu começo o livro. Quem quiser saber mais, vai ler lá para ver qual foi a resposta da minha mãe. Aqui, mas muito bom estar aqui com vocês, viu? É um prazer. É o primeiro evento que eu participo online de vocês. E quero participar mais, viu, Toda sexta-feira a gente está aqui online nessa roda, tá? Toda sexta às 9h, com assuntos diferentes. Pois é, e olha, gente, tem tantas mulheres aqui que eu conheço, hein? Cida, minha querida, que já me deu um brinde, né, de uma sessão de psicanálise. A Kelly, a Mari, eu estou conhecendo agora a Mariana. A Morgana, não conheço o nome da minha irmã, viu, Morgana? A Lu eu conheço demais, é uma querida que sempre nos apoia. Marilane conheço muito também, uma pessoa fantástica. Patrícia, não, acho que eu não sei quem é, Alzira Montes. Conheço a Alzira desde 2019, 18, se eu não me engano. A Alzira é uma pessoa fantástica, que tem uma energia assim, única. Viu, gente? Ela é uma pessoa de sucesso. Eu quero ver seu rostinho, viu, Alzira? Antes de terminar aqui, já a gente termina, mas eu quero, pelo menos, você dar uma falinha também. E a pastora que está aqui também, né? A Marlene, não conheço a Marlene, nem Patrícia. É isso. O que eu puder ser útil, viu, Kelly? Dentro do meu conhecimento. Não é um conhecimento muito amplo, mas ele costuma ser profundo nas áreas que eu trabalho. Vocês podem contar comigo, tá bom? Beijos. Tá ótimo. Seja bem-vinda, Lori. Obrigada. Gente, que delícia, né? E é sobre isso, né? A gente vai se ajudando. E eu sei que, às vezes, a gente não está tão forte, mas a gente, mesmo na fragilidade da gente, tem algo que a gente pode fazer por alguém. Viu, Mari, Morgana? Eu sempre falo isso para Mariana. Às vezes, a gente não está... eu não sou a melhor... eu não estou bambambam, não, mas espera aí, mas eu posso fazer isso aqui, então eu vou fazer. Então, a gente faz
aquilo que as nossas forças nos permite. E aí, quando a gente vai ajudando uma pessoa, vai ajudando outra, aquilo vai fortalecendo a gente. Quando a gente olhar para trás, não, a gente nem se enxerga mais atrás, se enxerga lá na frente, né? E Kelly, voltando agora para a nossa... ô, Kelly, Oi. deixa eu te falar, aqui Vida. para as meninas. Para todas vocês, eu sei que hoje algumas estão tristes, não conseguem entender, mas saiba de uma coisa. Se vocês tiverem dúvida, tem um livro que se chama Perdas Necessárias. Na vida é necessário a gente perder para a gente poder ganhar. Isso é uma troca, você não pode receber nada sem pagar por aquilo. Então, hoje elas estão perdendo muita coisa, mas com certeza elas vão começar a conquistar coisas que elas jamais imaginariam, porque elas estão fazendo uma troca. E desapegar desse passado, porque a Marilane me parece muito que ela teve algumas dificuldades paternas, porque eu encontro com esse pai. Então, esse apego com esse moço, que as duas se referiu a isso, é um apego paterno. Então, elas olhem para essas duas pessoas e perceba neles o que eles têm mais de pai com eles, que elas estão tão apegadas e não conseguem desapegar, e o que tem de homem. Então, o que elas estão procurando nessa pessoa? É a função paterna? Se for, pode desapegar. Ele não é o pai. Um abraço, meninas. E força e fé. Vocês são capazes de transformar tudo que estiver no caminho de vocês e transformar para um mundo melhor. Obrigada. Ô, Cida, coloca o livro lá, depois que a gente terminar, coloca o livro lá no grupo, tá? É bom. Eu mesmo já vou procurar, porque isso é bom. A Mariana está com a mãozinha levantada. Fala, Mariana. Pegando um gancho aqui no que a Cida falou, que eu acho muito, muito importante, sobre as perdas necessárias e desapegar daquilo que não nos faz bem, né? Eu me lembro de uma ação que a gente sempre faz, eu acho que todas já fizeram, que é tirar aquilo que não serve mais para ou jogar fora, ou se servir para alguém, você doa, né? E aí ela falou uma frase que é: toda vez que você precisa tirar algo para receber outra coisa. Então, todas as vezes que você tira, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de tirar um monte de roupa do guarda-roupa e doar, e passar 2, 3 dias, seu guarda-roupa está cheio de novo, você ganhar um tanto de roupa. Vocês já viveram isso? Vocês já viveram isso? Então, entenda que o desapego emocional é isso. Quando você consegue se libertar daquela coisa que te prendia, coisas novas chegam para você, né? É difícil, porque eu até fiz um vídeo falando disso, que desapegar de pessoas dá trabalho. Para você desapegar de alguém, você precisa se apegar a você. Você precisa realmente deixar essa pessoa de lado. Então, uma das coisas que você precisa fazer é organizar seu guarda-roupa, organizar a sua gaveta particular. E quando você abre a sua gaveta particular, quando você abre o seu guarda-roupa, que você tira roupas que você até gostava, mas não usa mais, você abre espaço para algo novo chegar. E como é importante você abrir esse espaço. Imagina que eu tenho um copo e ele já está cheio de água. Se eu colocar mais água nele, o que vai acontecer? Ele vai transbordar. E esse transbordar não é o que eu preciso. Eu preciso que algo novo entre aqui. E para algo novo entrar aqui, esse velho tem que sair. Então, às vezes, aquilo que falta para vocês darem uma guinada aí, uma acelerada, uma caminhada para frente, é tirar algo velho de dentro de você. Eu sei que dói tirar aquilo que faz sofrer. Sabe por que dói? Porque eu já estou apegada a essa dor. Eu sei. É mais fácil eu continuar sentindo dor do que eu tirar. Ser curada é uma decisão que você vai ter que tomar. Você vai ter que abrir mão, sabe? Você vai ter que deixar ir. Gente, deixar ir é uma loucura. Ai, meu Deus. Vontade de morder.
quando eu penso que eu tenho que deixar ir. Mas vai por mim, né? Se eu estiver falando alguma coisa assim que está errada, as psicólogas, os psicanalistas que me corrijam. Mas experimenta deixar ir. Experimenta que isso saia de você. Vai doer, tá bom? Não é fácil, não. Vai doer. Mas eu vou te falar que depois que você deixar aí, que você sentiu aquela dor, ela vai embora. É como um parto. Sabe as dores do parto? Quando a criança nasce, ela não acaba? É exatamente isso. Quando você deixar ir e entender que você não precisa mais disso, a dor acaba. Aí acabou. Você se sente livre. Ai, que linda! Antes, eu quero terminar, tá, gente? A gente já vai terminar já. Eu quero terminar com a nossa psicóloga, Annelise. Mas antes, eu quero ouvir também a Lucilé, que a Lucilé está aqui, ó, tantas mensagens, está aqui mandando as mensagens, está aqui curtindo tudo. Eu quero ouvir a vozinha dela também, falando aqui para a gente o que ela está achando dessa reunião, que ela está sempre aqui conosco agora, depois que entrou no grupo, ela não falta nenhuma roda de mulheres. E o que você está achando do tema de hoje, Lucilé? O que você tem para falar para a gente? Estou apaixonada com todas. Eu sei que todo mundo tem sua dor, e é a dor que cada um sente imensurável, né? A gente não consegue chegar perto. Mas eu estou assim, estou até em oração por todas. E eu também já sofri muitas dores, mas já ficou lá no esquecimento. Então, quando Mariana fala, passa, passa mesmo. E aí depende de você também fazer passar. Porque a vida é isso mesmo, a vida é luta todo dia. Todo dia Deus te dá a oportunidade de viver melhor, de fazer diferente. Entendeu? Então é isso. Vamos levantar todo dia e tentar fazer diferente, o melhor da gente. Eu sei que, às vezes, a gente não tem força nem para isso, né? Mas com Deus nada é impossível. Com Deus nada é impossível. Deus já me resgatou várias vezes. E é o meu melhor aliado. Então, assim, todos os dias, eu sou muito grata pela vida, porque eu já podia estar em outra há muito, muito, muito tempo. Então, assim, vamos acreditar que a gente está aqui para ser o melhor do que possamos ser. E é para ser feliz, não é para viver só no sofrimento, não. O sofrimento faz parte, mas a intenção de Deus, ao te dar a vida, é te fazer feliz, é te fazer grande, é te fazer crescer. Então, sejamos gratos. A gratidão também traz felicidade, sabia? A gente tem que ser grato até na doença, na pobreza, no sofrimento. Porque de tudo você aprende alguma coisa. Nada vem em vão. E assim, eu estou muito grata de estar nesse grupo também. Aprendendo muito com vocês também, tá bom? Obrigada, Kelly, pela oportunidade. Ah, que linda, que linda. Ô, gente, que maravilha, né? Só para a gente terminar aqui, Mariana, coloca lá no grupo, Mariana, o vídeo que você citou, tá? Coloca lá, recoloca lá no grupo novamente o vídeo das meninas que entraram agora assistir. Cida, coloca lá também para a gente o livro, compartilha lá o livro com a gente. Alzira, você quer falar alguma coisa? Apareça enquanto é tempo, porque eu vou dar a oportunidade agora à nossa psicóloga, que foi convidada, para ela encerrar aqui a nossa reunião. Alguém levantou a mãozinha? Lori. Fala, Lori, fala com a gente. Ô, gente, esqueci de falar da Annelise, que é uma pessoa fantástica que eu conheci no dia do Agora com ela. Annelise, me desculpa, minha querida. Eu estou aqui passando o dedo aqui, fiquei emocionada e não passei seu roxinho. I'm so sorry. É só para pedir desculpa mesmo. Tá viu? ótimo. Tá ótimo. Beijo. Beijo, Alzira, também, Alzira. Annelise, você viu aí, Annelise, que tema assim, necessário para a gente, né? Porque se a gente for ser bem sincera, se a gente for ser sincera,
todas nós precisamos nos desapegar de algo, né? E finaliza aqui para a gente essa roda de mulheres aqui, fala aqui para a gente as considerações finais, dá um recado aí para a gente. Que noite, né? Quanta intensidade, como foi, assim, incrível. Quando eu comecei lá falando que a gente entra nesses processos e a gente vai colher, é uma colheita, e é verdade. Olha quanta coisa a gente colheu aqui hoje, né? Mesmo as pessoas trazendo suas dores, a gente vai e se compadece. E esse compadecer traz aí um movimento, que é um movimento de um ajudar o outro, né? Apoio. Eu vi no chat, né? Todo mundo apoiando, todo mundo trazendo uma mensagem. E essa turminha aí, né? A Marilane, Morgana, tem mais gente aí que deve estar aí com o coraçãozinho apertado. Agora já sabe, né? Que nós estamos aqui, né? A Mariana com sua história de superação, nada melhor do que alguém que passou pelo processo para falar sobre ele, né? Empatia na forma real e oficial. Eu gosto de falar que a melhor forma de empatia é quando a pessoa já passou pela situação, aí ela pode falar com propriedade. E os profissionais, né? Temos a Maria Aparecida, psicanalista, eu estou aqui, né? Temos outras pessoas no grupo que também têm aí esse poder aí de estar trazendo aí através do seu conhecimento essa mão que acolhe, esse abraço, esse olhar e essa escuta. Então, meninas, o que eu posso dizer para vocês é que tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que ela é curtinha, ela é fácil da gente guardar, que é: se custa a minha paz, é caro demais. Então, a gente tem que começar a lembrar dessa frase. Quando tem alguma coisa que está tirando a nossa paz, está sendo caro demais para a gente. Claro que não é simples e não é fácil assim, mas o convite que a gente faz, né, que eu deixo aqui agora, primeira vez que eu estou participando também aqui, né, no encontro, estou recém-chegada aqui no grupo, mas como a Kelly já deixou aí à disposição que eu pudesse estar me posicionando, eu deixo aqui para vocês, né, o acesso à minha pessoa, né? Eu estou lá no grupo, podem me chamar no grupo privado para a gente conversar, para fazer um acolhimento. Eu não sei como que funciona o processo através do grupo, mas a Kelly vai depois me passar aí como que funciona, mas de qualquer forma, né, meninas, sintam-se já acolhidas por mim, né? Eu já sou mulher, né? Primeira coisa, e a gente que é mulher já teve, sim, uma unha encravada, já deu um chute por aí, arrancou o tampão do dedo, né? Para ilustrar essas dores, né? Quem não passou que atire a primeira pedra por algum processo dolorido. Então, como sou mulher também, eu já cuidei e fui cuidada, né? Então, sintam-se à vontade para chamar e vou estar aguardando para acolher vocês, para a gente conversar um pouquinho e, quem sabe, né, começar a fazer a diferença, né, na vida de cada uma de vocês. Ok? Assumo esse compromisso, Kelly. Ai, que linda! Depois a gente vai conversar assim. Patrícia, cadê você? Quer falar alguma coisa, Patrícia? Foi a única que não falou. Aí eu vi aqui, cadê você? Você fechou a câmera, não sei se você está com os meninos. Não, estou aqui, palavra. Não, mas está tudo maravilhoso, estou encantada. Está encantada, né? Você tem alguma coisa para falar? Não, é que eu estou vivendo isso também, né? Mas cada dia mais forte. Só observando, né, os testemunhos, maravilhoso. Amém. Agora eu quero só para a gente terminar, gente, e quem puder tirar uma foto, tira uma foto aí para a gente, porque eu não vou ter como tirar, porque eu não sei, isso é a verdade, tá? Quem está no computador puder tirar esse print, tira. E eu quero convidar vocês a todos fazer isso aqui, ó. Vamos se abraçar? Todo mundo se abraça, né? E nesse abraço de vocês, eu quero que vocês sinta você. Às vezes a gente fica querendo que o outro nos sinta, que o outro nos veja, que o outro nos toque, mas eu quero te convidar a você se sentir, a você se tocar, dar um aperto assim em você,
bem forte, né? E que nesse abraço você se sinta abraçada por cada um de nós. Como a Mariana falou, aquele abraço de urso, assim, se nós pudéssemos estar perto uma da outra agora, eu sei que esse abraço seria dado. Que seja um abraço realmente dizendo assim, ó, você vai conseguir, tá? Tá doendo, mas deixa ir, se desapega, porque vai passar e você vai poder, ó, abrir esses braços. Pode abrir agora os braços, agora abre ele e você vai poder dizer, eu consegui, porque é isso que todas nós vamos falar. Nós conseguimos nos desapegar, tá bom? Beijo, meninas. O grupo já está aberto para vocês poderem falar o que vocês quiserem falar, para vocês quiserem postar também alguma coisa, tá? Annelise, coloca lá essa frase também, tá? Essa frase maravilhosa lá no grupo também. Vamos compartilhar tudo. E, ó, beijão, até a próxima roda. Fique com Deus.